Senhor, fala conosco mais ainda essa noite. Coloca as suas mãos poderosas sobre a nossa mente, que nós venhamos ouvir a tua voz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, para que nós venhamos receber uma direção que seja grande e que nós venhamos entender que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém. Quem trouxe Bíblia, abra em Números, capítulo 27. Vou ser bem breve. Números 27. Números está dentro da Bíblia. Nós vamos ler do 1 ao 11. Preste atenção para você não se perder no meio da palavra. Coloca aqui para mim. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e esses são os nomes delas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor, no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filho, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Como o Senhor ordenou a Moisés. Repita: como o Senhor ordenou a Moisés. Então a palavra veio de quem? Do Senhor. Você crê nisso? Existem situações na nossa vida que a gente fala assim: e agora? Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho o que fazer. Eu não vejo uma saída e uma resposta que possa chegar para o meu problema, para a minha situação. Isso acontece com muitas pessoas, isso é comum. Isso é normal. Só que na Bíblia também não era diferente. O povo estava saindo lá do deserto. O povo estava a caminho da terra prometida. Diga, terra prometida. Todo mundo quer viver as promessas de Deus. Você quer viver as promessas de Deus? Eu também quero. E aquele povo, eles estavam rumo às promessas de Deus para a própria vida deles. Imagina a alegria do povo estar chegando perto, aleluia, de onde Deus disse que iria dar a eles. Mas você sabe que, como em toda família, em todos os lugares, existem dias que é o dia mau na nossa vida. E a Bíblia me fala sobre o dia mau de uma família. A Bíblia me fala sobre o dia mau de 5 irmãs que estavam caminhando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor, no meio do deserto, chegando na terra prometida. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que tirou a vida do pai dessas mulheres. E ele morre. A Bíblia diz que Zelofeade morre. Acabou. Aquelas moças, elas eram estudadas, inteligentes e visionárias. Por que, bispa? Elas se reuniram entre elas. Elas conversaram entre elas. Elas choraram entre elas. Não saíram do grupo da família
pessoas que não iam sentir o que elas sentiam. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Por isso que eu disse que elas eram visionárias. E uma pessoa visionária, ela já pensa onde? Lá na frente. Sim ou não? Ela não pensa, porque a pessoa que não é visionária, desculpa eu falar assim, uma pessoa que é ignorante, ela pensa no agora. Eu só quero saber deste momento. Mas existem situações na nossa vida que eu preciso pensar o que pode ocorrer lá na frente sobre a minha vida. Está entendendo? Amém. Elas continuam a caminhar, mas enterraram o seu pai no meio do deserto. E elas estão conversando entre elas, estão tristes, estão de luto, estão chorando. E dizendo, e agora? O que será de nós? E agora? O que vai se passar com a gente? Porque não tem jeito para nós. Talvez você está se perguntando, como assim não tem jeito? Porque eu li para você aqui na Bíblia, que quando existia uma família, mas não existia um homem, filho, todas as mulheres estariam desamparadas. Toda a família estaria desamparada. Elas não tinham a quem se queixar, elas não tinham a quem pedir ajuda. Mas onde existe uma pessoa, aleluia, que tem o Espírito Santo, ela sabe a quem procurar, ela sabe a quem correr, ela sabe a quem levantar as mãos, ela sabe para quem pedir ajuda. É por isso que eu falo, repito e falo de novo: para de andar com fofoqueiro, para de andar com pessoas que não entendem de nada da Bíblia e de nada que é espiritual, porque elas vão matar você. Não estou falando de revólver, não estou falando de faca. A pior morte espiritual, a pior morte é espiritual. É aquela que você não tem forças para vir para a igreja, é aquela que você não tem forças para orar, é aquela que você não tem forças para pedir ajuda, só chora, entra em depressão, opressão, pensa em cometer o suicídio, porque tudo isso é gerado no coração e no pensamento de uma pessoa que vê que não tem saída e não tem Deus. Quem já teve depressão sabe do que eu estou falando. Então elas eram visionárias, e elas não se misturaram, elas se purificaram. Olha que coisa linda, porque para Deus não me misturar é me purificar. Vou repetir, para Deus não me misturar é me purificar. Deixa as pessoas olharem e falar assim: você é fresco, olha que fresca, não anda com a gente, está se achando a rainha da cocada. Eu estou me achando nada. Eu só quero ficar aonde eu acho que eu tenho que ficar. Eu posso escolher o que é melhor para mim. E para mim é melhor servir a Deus. Eu sei que para muitos é difícil ouvir uma palavra dessa. Mas Deus vai confrontar muita gente essa noite. Como Ele já me confrontou muito, em muitas situações. Olha só, elas estão chegando. A bênção está ali na frente. Mas elas não têm como tomar posse da bênção, porque elas não tinham direito, não existia um irmão, só existia a mulher e a mãe. Então elas não poderiam, elas iam ter que falar assim: será que o senhor pode me dar uma comida hoje? Será que o senhor pode me dar um dinheirinho para eu comprar alguma coisa? Eu preciso tomar um banho, alguém pode abrir a porta da casa? Elas iam viver de favor. E a pior coisa da vida é ficar mendigando pão. A pior coisa é ter que pedir ajuda para as pessoas todos os dias. Ei, me ajuda aqui. Ei, você pode fazer isso? Ei, eu não tenho aquilo. Ei, faltou isso. Ei. Quando chega perto, a pessoa fala: ai, ela está vindo, corre, porque essa daí só sabe pedir. Alguém está rindo aí, mas é verdade. Tem gente que só vem para pedir, não é? Me dá, eu quero, me dá. Aí olha só, elas estão caminhando. E naquele tempo ninguém, diga ninguém, nenhuma mulher poderia se colocar diante de Moisés. Não poderiam. Elas tinham que ir até o sacerdote, falar com ele, e se ele não resolvesse o caso da pessoa, ele iria levar até Moisés. Só que olha só, para ter um horário com Moisés era difícil, porque a fila era muito grande. Então sabe Deus lá quando Moisés iria resolver o problema dessas mulheres, porque elas queriam terra, elas queriam a memória do pai.
Olha a importância de você ter alguém na sua vida que ora por você, de alguém que trabalha para você, de alguém que lança semente, aleluia, para a sua vida. Talvez hoje você está aqui, mas você tem lançado a semente para os seus filhos, e amanhã eles vão colher, porque foi isso que Deus fez nessa palavra. Então os pais dessas mulheres, ele foi alguém que a Bíblia cita o nome dele. Elas falaram: olha, nosso pai morreu, mas tem um motivo aqui da gente não receber a nossa terra. Elas pensaram entre elas: então nós vamos tomar uma atitude. E a gente conhece o segredo. Quando você conhece o segredo, Deus levanta do trono e Deus dá ordem ao nosso favor. Tem que conhecer os mistérios, tem que conhecer o segredo. E essas mulheres conheciam o segredo que eu vou te contar agora. O dia chegou. Se fossem outras, ia falar assim: vamos ver se Moisés vai chamar a gente. Vamos ver. Aí, vamos ver. Se ele não chamar, a gente faz um escândalo aqui. Se fosse outras pessoas, sabe aquela rodinha de pessoa que fica ali, ó. Olha lá fulano do lado dele, é folgado. Olha lá, vamos ver. Quero ver. Se não falar meu nome, vou dar um grito aqui e vou envergonhar o pastor. Sim ou não? Tem muita gente que é assim. Mas elas, se calaram, foram inteligentes, foram sábias. No momento correto, que Moisés começou a dividir as terras para as tribos, para as pessoas, elas se reuniram novamente, ultrapassaram os limites da imaginação das pessoas, aleluia, acreditaram no que poderia acontecer naquele momento, porque a lei, eu estou dizendo lei, a lei não poderia ser mudada, e elas nem poderiam ir atrás de Moisés, teriam que falar com o sacerdote. Mas eu imagino elas dando a mão uma para a outra, colocando um pé na frente, o outro, aleluia, caminhando juntas, porque em concordância eu posso vencer, no mesmo foco eu posso chegar aonde eu tenho que chegar. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, Moisés está à nossa frente, não deixa ninguém distrair a gente, porque hoje Deus vai ter que julgar a nossa causa, hoje Deus vai ter que julgar a nossa causa. Oh glória! Imagina alguém olhando e falar assim: elas são loucas, elas não podem fazer isso, onde vocês vão? Mas elas com o ouvido tapado, focada, olhando somente para o pastor, olhando somente para Moisés, aceleraram os passos, e quando chegaram perto de Moisés, oh glória, imagina alguém dizer assim: para. Porque tem gente, quando fala para a gente para, porque a gente está ouvindo a pessoa, ao invés de ouvir Deus e focar. Você não pode fazer isso. Não, por quê? Não, porque não é bom para você. Ai, você acha que não? Então eu não vou fazer. É assim ou não é? Porque está dando ouvido para as pessoas. E Deus está dizendo: tenha foco. Tenha foco. E o foco delas foi o pastor. Eu não vou marcar hora nada. Eu estou com pressa. A gente não pode ficar na rua. Sabe por quê? Porque os homens aqui, acham que eles estão acima de todas as mulheres. Mas não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus olha. Então se Deus vê diferente, e se Deus olha diferente, nós vamos fazer diferente também. Você está entendendo? Saia na contramão da lógica e faça aquilo que você não está acostumado a fazer. Deixa as pessoas te chamarem de louco, mas a resposta e o resultado não vai para eles, vai para você. Aleluia, a glória de Deus, oh glória, vai vir para mim e para você, não é para eles. Eles querem me impedir de crescer, eles querem me impedir de ser usada, eles querem me impedir de tomar posse daquilo que é meu, mas eu não vou me calar. Aonde tem uma pessoa que não se cala, Deus se faz presente. Aonde tem uma pessoa, aleluia, que não aceita a situação, Deus se faz presente. Não aceite a situação que você está vivendo. Deus vai se fazer presente na sua vida, nos seus projetos, nas situações que você está passando. Ele vai se fazer presente na tua vida. Oh glória! Aí, para encerrar, quando elas chegam perto de Moisés, a Bíblia não fala, mas os estudos do Midrash dizem que elas se lançam de joelhos diante de Moisés. Elas fazem o quê? Se lançam de? Isso.
A Bíblia não diz, vou repetir, mas o Midrash, os estudos dizem. E vocês sabem que eu aposto, a gente estuda muito o judaísmo, porque são as raízes da palavra. Aí olha só, aí Moisés, ele tenta sair, mas quando elas se lançam, ele para. Aí ele olha para elas, Moisés, olha só, você já está dividindo aí as terras? E a gente, as minhas irmãs aqui, a gente ficou órfã. E você sabia, Moisés, que Deus é o Deus das viúvas? Você sabia que Deus é o Deus dos estrangeiros? Que Deus é o Deus dos órfãos? Elas começaram a lançar a palavra para fazer Moisés se lembrar e fazer Moisés ir até Deus. O Midrash diz que primeiro ele se nega, ele fala assim: eu não vou falar com Deus. Moisés, Deus não olha para a gente como você olha. Deus não vê a gente como você vê. Moisés abaixa a cabeça. Moisés pensa. Moisés vai perguntar para Deus o que ele faria no nosso caso. Nosso pai, ele não se juntou com aquele grupo dos fofoqueiros que a terra se abriu e engoliu eles. Meu pai morreu no pecado dele. Naquela época o homem, quando ele era casado e não tinha filhos, homens, era tido como um pecador. Por quê? Não sei. Mas era visto como um pecador. E elas citam: ele morreu no próprio pecado, não fazendo fofoca, não fazendo mutirão, não falando da vida de ninguém. Então assim, será que a gente não tem direito de receber aquilo que é nosso? É a memória do nosso pai, é a família. Será que vocês vão ser tão injustos? Diante dos homens não tinha jeito. Diante da lei piorou, humanamente falando, não podia. Era a lei. Jesus, ele nunca mudou uma lei. Ele mudava protocolos. Vou repetir, Jesus nunca mudou uma lei. Ele mudava protocolos. Só que aqui no caso não era protocolo, aqui era lei. E quem é que vai contra a lei? Ninguém. É a lei que fala, é a lei que me apresenta. Mas eu estou sendo injustiçada. A Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus. Senhor, o senhor viu aí as filhas de Zelofiade? Elas estão me atormentando ali. Senhor, eu tentei sair, mas o senhor viu que não teve jeito, elas se lançaram. Os sábios dizem que todas as pessoas que se lançavam de joelhos diante de um judeu, ele era obrigado a parar e a ouvir. Vou repetir que você não entendeu. Os sábios dizem que todas as pessoas que naquele tempo se lançavam de joelhos na frente de um judeu, ele tinha que parar para ou. Por isso que elas viram a Moisés e se lançaram de joelhos. Se naquele tempo se lançar de joelho, eles tinham que parar para ouvir. Imagina quando eu dobro o joelho diante de Deus e você. Imagina quando nós nos lançamos de joelhos diante do nosso Senhor. Senhor, não tire para onde correr. O que a gente vai fazer? Vai lá, fala com Deus, porque Deus fala diretamente com você, Moisés, e a gente precisa de uma resposta. A gente não está aceitando. Aí Deus fala assim: Moisés, o que elas falam é justo. Como é que é, Senhor? O que elas falam é justo. Mas, Senhor, a lei diz que a mulher não tem direito. Quem diz, Moisés? A lei. E quem é que faz a lei? É por isso que eu tenho que ter foco e ir atrás de quem pode mudar, quem pode fazer, quem pode transformar. Para de ficar atrás das pessoas que querem derrubar, vou repetir, pisar em você. Ai, ficam te humilhando, que você não tem isso, que você não tem aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Sai fora desse povo. Você pode ter 10 anos de amizade, mas nunca te faz bem, nunca te levanta, nunca tem nada para te oferecer. É pobre de espírito, não é de grana, é a pior pobreza que existe, uma pessoa pobre de espírito.
destrói as pessoas do nada, com palavra, com a presença, com aquilo que faz. Senhor, então vai ter que mudar a lei. Mas Senhor, vai ter que mudar. Pode voltar lá. Entrega para elas o que é justo. Devolve para elas o que é delas. O pai delas trabalhou, o pai delas, ele fez história. Elas são órfãs. E eu preciso ajudá-las. Entenda que Deus quer me ajudar e que Deus quer te ajudar. Eu não sei o que você está vivendo, mas se 5 mulheres conseguiram mudar uma lei, imagina eu e você diante do nosso rei. Imagina eu e você. É só juntar a fé, aleluia, é só ter foco. Para de ficar buscando na boca de pessoas que não podem falar o que é para falar. Porque tem gente que quer, como diz o apóstolo, carinho na cabeça. Mas profeta que é profeta vai falar o que nós precisamos ouvir. Porque a direção vem do céu. Vai lá então, Moisés, e muda tudo. A partir de hoje, toda mulher vai ter direito. Elas vão poder usufruir. Eu imagino Moisés voltando. Aleluia. E Moisés dizendo, vocês têm muita fé. Porque Deus disse para mim, a partir de hoje, vocês terão direito àquilo que é de vocês. Ei, a partir de hoje. A partir de hoje, nós teremos direito àquilo que é nosso, àquilo que é justo, aquilo que Deus disse que seria. Ninguém pode viver a nossa promessa, ninguém pode roubar aquilo que Deus disse que seria nosso. Aleluia. Estão querendo viver a tua promessa, estão querendo viver a tua vida, estão querendo roubar aquilo que é teu, vão ficar querendo, porque aquilo que Deus me delegou é meu, eu vou poder usufruir. Tem promessa de Deus, tem justiça de Deus, tem palavra de Deus para minha vida. Oh glória, quer o capeta ou não, quer o inferno ou não, se elas mudaram uma lei, eu posso mudar decretos, eu posso mudar situações, eu posso mudar gerações, eu posso mudar os momentos, sim, porque eu e Deus somos a maioria. Eu creio nisso. Tem algo que ele é muito importante, a gente sempre tem que tomar cuidado para finalizar. É quando você, o apóstolo também sempre fala disso, quando você coloca um nome nos seus filhos. Todo nome tem um significado, seja ele forte ou fraco. Mas isso pode influenciar na vida dos teus filhos. E o nome delas tem um significado muito forte. Olha só, eu até anotei aqui. Macla significa confiança. Noa significa aquela que não se detém. Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados. Milca, aquela que tem autoridade. Tirza, aquela que tem prazer em Deus. Zelofeade significa abertura, aquele que abre. Ele abriu o caminho para as filhas mudarem a lei juntamente com Deus. Então, uma confiava, a outra não se detinha, a outra não era amarrada, a outra tinha autoridade e a outra tinha prazer em Deus. Anda com gente que é assim, anda com pessoas que são assim. Cuidado com aqueles que são fracos na mente. Anda com pessoas que pensam grande, que têm visão, que elas não vão se sujar, que elas não vão ficar na roda dos escarnecedores. Mas quando chegar diante de Deus, Deus vai dizer, Ele é justo, ela é justa, Ele está falando a verdade, Ele está falando a verdade. Então muda a situação dessa. Anjos, eu dou ordem agora para vocês descerem na terra e mudar a situação da plenitude, e mudar a situação do povo que está na plenitude essa noite. Você pode receber, você pode. Oh glória, é isso que Deus faz. É o justo juiz, é o Deus da justiça, é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Você é forte, você é corajoso, você consegue, você tem força, tem bom ânimo. Levanta a tua cabeça, você consegue.
consegue. Você tem confiança. Você não é amarrado. Você tem prazer em Deus. Você é visionário. Você é visionária. Vai, porque Deus está mudando decretos essa noite. Tem justiça de Deus chegando. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Você entendeu? Quantas multidões mudaram a lei? Não era multidão. Não precisava de 1.000, 2.000. Tem gente que vai fazendo conta. Eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos likes, eu tenho tantas curtidas. Isso muda o que na nossa vida? Para você ver que com Deus também não muda nada. Não é números, é posição. Quantas pessoas mudaram a lei? 5 mulheres. Eu estou falando de ser humano. Eu estou falando de alguém que ia morar na rua. Eu estou falando de mulheres que tiveram uma família, mas no meio do caminho perderam o pai e viram que iam perder tudo porque a lei dizia que elas não tinham direito. O que é para Deus mudar a tua situação? O que é para Deus fazer justiça na sua vida? O que é para Deus restaurar esse casamento? O que é para Deus curar esse câncer? O que é para Deus colocar as mãos no processo? O que é para Deus te usar? O que é para Deus te transformar? Você só precisa querer. Elas quiseram, elas insistiram. Não tinha saída, lei é lei, irmão, e está decretado. Lei é lei, não tinha saída. A lei diz isso, então tem que ser isso. Mas Moisés, fala com ele. A gente só não fala porque a ligação direta é você e ele. Hoje eu posso, hoje você pode. Hoje a nossa ligação, a nossa conexão, ela é direta. Então eu posso, a gente pode, Jaine. A gente pode. Você está esperando o quê? Alguém vir marchando na tua frente? Ei, que Deus manda dizer, vai. Para quê? Você é forte, você é profeta, você profetiza. Sabe por que você está vivo? Porque Deus vê uma força dentro de você. Sabe por que você está vivo? Porque Deus acredita em você. Eu estou falando de potencial. Eu estou dizendo que você consegue. Eu estou dizendo que você vai subir. Eu estou dizendo que você vai crescer. Eu estou dizendo que Deus vai mudar, aleluia, a situação por causa de mim, por causa de você. Está na hora de você acordar e depender de Deus e acreditar nele. Não é força do braço, não. É oração, é buscar. Como diz o pastor no domingo, você pode falar que tem 50 anos de crente. Ai, você não pode falar de mim porque eu sou velha de crente. É velha de crente, não faz porcaria nenhuma. Não ora, não busca, só reclama. Ah, eu estou na igreja há 50 anos, há 30 anos. Tempo de igreja não quer dizer nada. Porque tem gente que chega hoje e recebe hoje. Tem gente que com uma semana Deus muda tudo. Porque o coração é diferente. O coração é outro. Mas tem gente que é marrudo, mal-humorado, chato, ignorante. Vou parar por aqui. Para parar de pegar pesado. E ainda se acha o melhor. Você é o melhor para o reino de Satanás mesmo. Não é, igreja? Porque para Deus não. Com Deus eu preciso colocar minha fé em ação. Eu preciso reagir. Eu preciso ver o que eu tenho que fazer. Agora que eu entendi que 5 mulheres mudaram uma lei, nem Jesus mudou a lei, tá? Nem Jesus. Se 5 mulheres mudaram a lei, imagina a senhora com Deus. O que Deus não pode... Gente, o barulho, as coisas que a gente pode fazer no céu com a nossa oração. Acredita em você. Diga assim, eu
a partir de hoje, vou acreditar em mim. Baixe no peito, fale. Eu, a partir de hoje, vou acreditar. Acredite em você, porque Deus acredita em você. E mais uma vez aplauda ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Obrigada, Jesus.